Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu quero tomar esse texto como aquilo que vai estabelecer a diretriz da nossa conversa, da nossa reflexão nessa manhã. E o texto sagrado diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo dirige aqui uma exaltação a Deus. Essa exaltação apresenta não apenas o que a gente vai classificar como adjetivos, né? São classificações, descrições, características, atributos do próprio Deus. Então, junto com a expressão Rei eterno, imortal, Deus único, nós temos aqui a expressão invisível. Essa palavra aqui, traduzida como invisível, de acordo com os léxicos no original grego, é auratus. Ela significa despercebido, o que não pode ser visto, ou como a maioria das traduções apresenta o tempo todo em que ela aparece invisível. E a ideia de observar essa descrição de Deus como invisível é reconhecer que mais do que uma característica ou adjetivo, é uma descrição que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, né? É uma das maneiras como Ele decidiu revelar ou apresentar a si mesmo e dizer: eu sou Deus invisível. Essa afirmação é sustentada por outras declarações das Escrituras. Por exemplo, em João, no capítulo 1, no verso 18, a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E em João, no capítulo 5, no verso 37, Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. A declaração nem viram a sua forma é importante aqui. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, o apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,16, exalta a Deus dizendo: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, o apóstolo João, em 1 João 4,12 diz: nunca ninguém viu a Deus. A razão de mexer em tantas declarações é mostrar que essa recorrência leva a ideia além do patamar de informação, leva ela para o terreno da ênfase. E qual é a razão de Deus enfatizar isso? Ou eu diria mais, qual a razão de Deus escolher manter-se invisível aos nossos olhos? O Deus que não é visto, o Deus que não aparece com nenhuma forma. Qual é o motivo? Ao longo dos anos, meditando nas Escrituras, eu percebi pelo menos 3 razões pelas quais Deus decidiu manter-se como Deus invisível, que não se apresenta com nenhuma forma visível aos nossos olhos. A primeira delas gira em torno da questão da fé. Em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, a Escritura diz: o justo viverá da fé. Essa afirmação é repetida em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, e é uma diretriz muito específica para nós que vivemos a nova aliança. E qual é a definição de fé? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Logo, a fé é justamente a convicção do invisível. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, visto que andamos por fé e não por vista, porque andar por fé é não depender de absolutamente nada que se vê, né? A fé tem os seus próprios olhos, a sua própria capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Então em Hebreus 11, 27, a Bíblia fala que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E para mim faz todo sentido. Se Deus estabelece um padrão de relacionamento conosco que envolve a fé, que é a convicção do que não se vê, que Ele não se mostre com nenhuma forma. Mas, estudando a Escritura, eu percebi um segundo motivo pelo qual Deus decidiu não se revelar com nenhuma forma.
Isso diz respeito à questão da idolatria, ou da questão do homem de produzir ídolos, figuras, e Deus de fato garantiu que isso não acontecesse. Então, quando no livro de Deuteronômio, a expressão Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei, Moisés não apenas vai repetir os principais mandamentos que Deus deu, mas ele vai mexer também no que a gente chama dos highlights, dos melhores e piores momentos da jornada de Israel. Em Deuteronômio 4, se referindo à maneira como Deus se revelou à nação de Israel no cume do Sinai, lá no Monte Horebe. Então logo eles saem do Egito, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 4, verso 12, depois eu vou ler dos versos 15 ao 18, e depois eu vou pular direto por 23 ao 24. Verso 12 de Deuteronômio 4. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Verso 15. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. E nos versos 23 e 24, o arremate vem. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então Deus garante, por meio de não revelar-se com nenhuma forma, que eles não migrassem, para uma tentativa de reproduzir ídolos, o conceito da divindade na forma de algo que fosse visível, tangível, palpável. O terceiro motivo, acredito que esse também possa ganhar uma atenção especial da nossa parte, diz respeito ao que eu quero classificar como a questão da limitação humana. Em Êxodo, no capítulo 33, Moisés faz um pedido a Deus que seria atendido, mas dentro de condições específicas. Moisés diz para Deus, me mostra a tua glória. Me deixa ver um pouquinho do Senhor. E Deus explica a Moisés que nós, e quando digo nós, estamos falando dos seres humanos, temos uma incapacidade, uma impossibilidade na nossa estrutura carnal, humana, limitada, suportar a percepção, a revelação da glória de Deus. Então Deus responde a Moisés assim, Êxodo 33, eu vou ler dos versos 20 a 23. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha. O cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Deus está dizendo, não é porque eu não me revelei com forma alguma, que eu não tenho uma forma a ser apresentada. Mas Deus diz para Moisés, se você me encarar, você está morto, literalmente. Você não tem estrutura para suportar isso. Então Deus está dizendo para Moisés, eu vou permitir que você possa experimentar algo bem limitado, bem dosado, de maneira a suportar e ter uma leve noção daquilo que você não tem condições de suportar na sua plenitude. Então o que percebemos não é um Deus que resolveu ser o Deus invisível no relacionamento conosco, que não se aparenta com nenhuma forma por não tê-la, mas justamente porque, entre outros motivos, além de nos chamar para a fé, de não querer a reprodução na forma de imagens e ídolos, também está dizendo, vocês não têm condições de suportar. Aliás, é essa a explicação de Deus a Moisés, que nos ajuda a resolver um outro impasse, que para alguns é uma aparente contradição. Eu sempre destaco aparente porque a Bíblia não se contradiz. Eu digo sempre às pessoas, diante de qualquer aparente contradição, você só tem um desafio de interpretação. Porque a mesma Bíblia que sustenta, e eu fiz questão de ler vários textos, que ninguém viu a Deus, que Deus é o Deus invisível, também relata outros momentos como esse, onde Moisés viu o Senhor. Agora, isso que nós chamamos no Antigo Testamento, na teologia, nós classificamos como teofania, significa uma aparição de Deus, são sempre manifestações limitadas.
Por exemplo, em Êxodo 24, depois que Deus revelou a glória no Sinai, nós percebemos o próprio Deus convidando Moisés, Arão, 2 dos seus filhos e 70 dos anciãos para uma experiência especial. Êxodo 24, 9 e 10 diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Traduzindo, não morreram. A ênfase da visão tem muito mais a ver com os pés de Deus do que qualquer cenário de uma percepção completa. Mas a Bíblia diz que viram. Gideão, o registro está em Juízes capítulo 6, versos 22 e 23. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quando você estiver lendo, especialmente essa descrição, ela vai ser recorrente no Antigo Testamento. Quando você lê a expressão o anjo, artigo definido, não um anjo, artigo indefinido, um qualquer, o anjo. Aliás, a maioria das traduções bíblicas já põe um A maiúsculo quando você tem o artigo definido o anjo. O que nós temos é uma teofania, uma aparição de Deus. Ao anjo do Senhor, a Escritura atribui não apenas ações que só cabem a Deus, declarações e atributos que pertencem só a Deus. Portanto, entende-se, são manifestações do próprio Deus. Então, Gideão constata, Juízes 6, 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. O mesmo pavor se apodera dos pais de Sansão, quando o anjo do Senhor aparece. E eles trazem o holocausto é aceito, a forma como o anjo do Senhor se revela naquele momento. O pai de Sansão, Manoá, diz: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. A mulher dele responde: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto, a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. O relato está lá em Juízes 13, de 20 a 23. Ainda podemos citar Isaías capítulo 6, verso 1. Quando o profeta diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A reação do profeta no verso 5: ai de mim, estou perdido. Outras traduções dizem: eu vou perecer. O que significa? Eu vou morrer. Porque diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Nenhuma dessas experiências as pessoas realmente viram Deus na sua definição, na sua expressão, na sua glória, na sua plenitude. É quase como se Deus dissesse: está mais para um vislumbre do que para uma visão. Eu quero mostrar alguma coisa que apenas provoque e empolgue vocês, mas nem vocês, depois do que viram, vão poder dizer que me viram de fato, porque eu sou bem maior do que isso. Aonde eu quero chegar com essa tentativa de encontrar motivos? Ao longo dos anos, eu ficava observando isso. Deus decidiu ser o Deus invisível, esse é um dos seus atributos, a forma como Ele se revela, o que nos chamou a um lugar de fé. Isso para mim é suficiente. Ao mesmo tempo, Ele queria prevenir que nós não migrássemos para a prática da idolatria. Isso faz todo sentido. Terceiro, Ele está nos poupando de algo que é impossível suportarmos. Uma revelação plena e completa de si acabaria conosco nesse momento. Há uma esperança, um alento dentro de mim. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de um dia quando conheceremos como somos plenamente conhecidos. Significa que esse mistério não permanecerá por toda a eternidade. Um dia teremos acesso à revelação plena, completa de Deus, não nessa carne que não pode suportá-la, mas já com o corpo transformado, e eu e você poderemos desfrutar disso. E simplesmente para mim eu dizia: isso tudo está bom. Eu consigo entender esses motivos e eu consigo aguardar pacientemente esse dia. No entanto, nesse mês, durante um tempo de oração, de leitura e revelação da palavra, eu senti o Espírito Santo chamando a minha atenção, dizendo: há um motivo que você ainda não percebeu. Eu não quero apenas que você perceba, eu quero que você fale a respeito disso com o meu povo. E, em particular, isso será a ênfase da minha mensagem hoje. Quando nós citamos Deuteronômio capítulo 4, nós falamos que uma das razões pelas quais Deus não apareceu com nenhuma forma
e ele mesmo falou isso, foi porque eu não quero que vocês reproduzam isso na forma de ídolos, de imagens, de escultura. Mas normalmente a minha e a sua cabeça pensa em idolatria como sendo outros deuses, como sendo concorrentes de Deus, como sendo gente que de alguma forma toma, objeto, que seria a representação de alguém imaginário que tomaria o lugar de Deus. Mas o curioso, se você observar bem a descrição de Deuteronômio 4, Deus não falou meramente de fazer outros deuses, ele também vai falar sobre isso. Mas ele diz, eu não quero que vocês reproduzam a minha imagem, se eu me manifestar na forma de um ídolo. Então Deus está dizendo, eu não quero que vocês façam um ídolo nem de mim, não é apenas de outro. E a pergunta é, por que Deus não queria que fizéssemos uma imagem dele? Porque qualquer tentativa de reproduzir uma imagem dele seria diminuí-lo. E sabe, olhando para a Escritura, a gente começa a entender melhor algumas coisas. Eu ficava me questionando como aquele povo que sai do Egito vê tudo que Deus fez. Quando Moisés sobe para passar os 40 dias no Sinai, porque quando Deus revela ali em Êxodo 19 e 20, e a glória de Deus se manifesta no monte, a Bíblia diz que houve trovões, vozes, relâmpagos, a nuvem escura envolve o monte, e a voz de Deus se manifesta. O povo não podia suportar a voz de Deus, ainda que não visse forma. Eles dizem para Moisés, fala Deus com você e você conta para a gente, porque nós não vamos dar conta disso não. Então Deus diz para Moisés, eu vou aceitar isso, você sobe, está comigo, eu falo e depois você repassa. Só que Moisés sobe sem saber quanto tempo leva. O povo também não sabia quanto tempo levaria. E a Bíblia diz que Moisés fica mais de um mês, 40 dias naquela nuvem. Mas não tinha um WhatsApp naquela época para avisar. Galera, o pau está quebrando, a glória está intensa, eu estou aproveitando, aguenta aí, que uma hora dessas eu volto. E de repente, para aquele povo ansioso, já faz quase um mês e meio que o líder sumiu na nuvem e não voltou mais. Nós não sabemos dele. Qual foi a reação do povo? Êxodo 32, de 1 a 5, diz assim, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão. Ele disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Quando você lê a expressão no plural, deuses, você pensa, estão falando de outra coisa. Estão falando de outros deuses, obviamente. Eles dizem assim, façam para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão não está dizendo isso aqui é um Deus novo e diferente. Vamos arrumar uma coisa nova. O que Arão estava dizendo é, vamos tentar dar para vocês um contato visual, palpável, tangível, daquilo que vocês imaginam que é Deus. Arão está dizendo, é isso aqui que tirou vocês da terra do Egito. E olha o que diz o verso 5. Verso 5 diz, Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. A palavra traduzida aqui, Senhor, é Yahvé, Jeová. Ou o tetragrama, 4 consoantes que não eram pronunciáveis, o nome sagrado de Deus. Em outras palavras, o ídolo que eles fizeram não era de outro Deus. Era uma tentativa de reproduzir alguma imagem que os remetesse ao Deus que os tirou do Egito, ao Deus que eles iriam sacrificar. E isso, no entanto, não diminuiu a manifestação da ira de Deus a respeito do que fizeram. Por quê? Deus não queria que o reduzissem a nada que expressasse limitação. Por que que Deus não queria que houvesse limitação? Porque tem um problema de autoimagem? Porque ele se sentiria inseguro se a gente achasse que ele é menor do que é? Não. Deus é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de coisa alguma. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele é autossuficiente, ele é completo, ele é absoluto nele. E se você reconhecer ou não a grandeza dele, isso não diminui nem faz com que ele sinta mal. Então, porque Deus não queria que nós o limitássemos, porque ele sabia que se nós o limitássemos, o problema não seria dele, o problema seria nosso,
daqueles a quem Deus ama, daqueles a quem Deus quer levar uma experiência mais profunda de desfrutar da grandeza dele, e toda limitação dele nos impede de viver aquilo que ele sonhou, que eu e você pudéssemos desfrutar. É por isso que ao longo da Escritura você vai ver protesto atrás de protesto de Deus, convite após convite de Deus, nos chamando a um lugar onde a gente não limite a imagem dele, o entendimento de quem ele é. Eu gostaria que você me acompanhasse no texto da Escritura. Eu vou ler uma quantidade de versículos um pouco maior do que o comum quando fazemos numa mensagem, mas eu preciso que você me acompanhe. Isaías capítulo 40. Eu quero começar no versículo 12 e nós vamos até o verso 26. Olha o que Deus, por meio do profeta Isaías, está dizendo ao povo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Deus está chamando o povo a pensar. Vocês olham para os mares, essa quantidade de água que vocês não conseguem mensurar. Ele disse, aí eu brinco, é na palma da minha mão. Quem que mediu os céus? Essa coisa que eu e você não conseguimos limitar ou mensurar. Ele diz, isso aí eu brinco de medir a palmos. Ele continua, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, pesou os montes e colinas numa balança, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, quem lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano, que era conhecido não apenas pelos seus bosques, lenha, como pelos animais, e diz, o Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Verso 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Aí Deus toca no assunto da imagem dos ídolos. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja corrente de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta das joias, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Verso 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Em outras palavras, Deus está protestando, dizendo, parem de me diminuir. Eu sou muito maior do que vocês sequer podem imaginar ou mensurar. A pergunta, volto a fazer, é, porque Deus, de fato, esperava que eu e você não o limitássemos. Porque se eu e você limitamos sua imagem, nós não podemos desfrutar dele plenamente. Em Números 23, 19, a declaração que Deus faz sobre si é, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Deus está dizendo, não me compare com seus semelhantes. Eu não sou um homem como os que você conhece para mentir. Eu não sou apenas um bom homem, eu não sou um super homem. Deus está dizendo, eu estou em outro patamar. E não há a menor chance de eu prometer e não fazer. Não há a menor chance de eu prometer e não cumprir. Agora, quem são as pessoas que viveram coisas diferenciadas, únicas, singulares? Gente que entrou numa percepção da grandeza de Deus, que deixou de limitar a imagem dele. Quando a Bíblia fala de Abraão, que é chamado pai da fé, que nos deixa pegadas de fé para seguirmos, Romanos 4, 20 e 21 diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. É gente que entra na percepção, ele não é homem, ele não é um bom homem, ele não é só mais do que homem.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é grandioso, Ele é extraordinário, Ele tem um caráter inquestionável, irrepreensível, Ele está acima de qualquer suspeita. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, o anjo que aparece a Maria na Anunciação, quando menciona a gravidez de Isabel, ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 27, a Bíblia diz, Jesus olhando para eles, para os discípulos, que não conseguiam entender a grandeza de Deus e as possibilidades que podemos acessar em Deus, e diz, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus. Para Deus, tudo é possível. O tempo todo Deus está tentando reprogramar a nossa visão, a nossa mente, e dizer, pare de olhar para mim como se fosse alguém pequeno, limitado, diminuto. Eu sou maior. Repito, não porque Ele tenha necessidade de nenhum tipo de reconhecimento. Quer você reconheça, quer não muda o que Ele é. Mas se você não reconhecer a grandeza dEle, muda o que você vai experimentar da parte dEle. E Deus quer que eu e você provemos mais. O rompimento espiritual, quer a gente fale de vida pessoal ou ministerial, depende do conhecimento de Deus que eu e você temos. Daniel 11:32 diz, o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. O conhecimento de Deus afeta o que somos, identidade, e aquilo que fazemos, produtividade. A compreensão de quem Ele é muda completamente a dinâmica da nossa identidade e da nossa produtividade. Aliás, olhando das Escrituras, gente de realização diferenciada tinha uma percepção também diferenciada da grandeza de Deus. Salomão, cujo o reino excedeu em glória a maioria de todos os outros reis da terra, ele tem o privilégio de edificar a casa de Deus. Nenhuma outra apresentou tanta glória como essa. Na hora de consagrá-la, segundo Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6, diz que Salomão afirma, o templo que edificarei será grande. Falei, na hora de consagrá-lo não, na hora de construir. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele está dizendo esses povos todos à nossa volta, para pegar uma imagem de um Deus fictício, imaginário, que eles inventaram, criaram, que não fala com eles, que não intervém, já tem alguma expressão, e diz, a do nosso, o verdadeiro, tem que ser maior. Mas olha o que ele diz. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para quem mais incenso diante dele? Ele está dizendo, a casa não é para ele, é só para que a gente tenha um pouco de contato com ele. Nem os céus dos céus podem contê-lo. O que dizer uma casinha dessa, por mais que ela seja melhor que a dos outros. Ao longo das Escrituras, de alguma forma, me parece que isso é recorrente e vários textos vão apontando na mesma direção. Não podemos diminuir a Deus. Seja na hora das exaltações ao Senhor que são registradas, sejam protestos do próprio Deus, exortações, nós vamos sempre na mesma direção. Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Entre tantos atributos, o tempo todo somos chamados a não só reconhecer que Ele é grande, mas que sua grandeza é imensurável, é além da capacidade. Deus o tempo todo está dizendo, não me limite, não me limite, não me limite. Expanda seus horizontes de fé e de crença a respeito de quem eu sou. Isaías 46, dos versos 5 a 10. Deus pergunta mais uma vez, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Nesse momento, Deus está usando Isaías para confrontar a idolatria e diz assim, eles o põem, está falando do ídolo, eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, falando do ídolo. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Por que tantas correções? Porque Deus sabia que o tempo todo nós teríamos inclinações a limitá-lo. Mesmo
que a semelhança de Arão, a gente não faça uma imagem física, tentando definir e dizer, Deus é só isso. A pergunta a ser feita é, será que no meu e no seu coração, nós não criamos algumas definições de Deus que o limitam tanto quanto se fizesse uma imagem física? Será que muitas vezes a forma como eu e você olhamos para Deus, o que pensamos ou o que sentimos a respeito dele, não está mais para uma caricatura, uma distorção, do que na verdade para a revelação de quem ele é? É o tipo de questionamento que eu e você precisamos de fato fazer. E com isso não estou dizendo que eu e você não conheçamos nada de Deus. Mas muitas vezes nós estacionamos num nível e impedimos a nós mesmos de seguir além, de ir adiante. Moisés foi o camarada que mais viu sinais, prodígios e milagres. Mas tem um momento que ele está cansado do povo, cansado do ministério, cansado do seu encargo, cansado da responsabilidade. Aquele povo que está sendo sustentado de forma sobrenatural com o maná começa a reclamar. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Nós queremos é comer carne. E o Moisés está para o crime. Ele vai falar para Deus, eu não aguento mais. E Deus disse, vocês vão comer carne um mês inteiro. Eu acho interessante, Deus diz, vão comer até sair pelos narizes. E aí o que o Moisés vai falar para Deus? Números capítulo 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu, esse povo no meio do qual estou é de 600 mil homens de pé. Esses de 20 anos de idade para cima, arregimentados, alistados no exército. Suceder para cada um deles uma mulher, uma esposa. E 3 filhos, média generosa, tanto de esposa como de filho para aquela época. Você pode multiplicar o número por 5, foi a 3 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma Curitiba e meia. Então Moisés está dizendo, Deus, eu acho que o Senhor não fez as contas antes de prometer. Você consegue imaginar uma churrascada para 600 mil homens, o que dizer para 3 milhões? Agora Deus disse, vocês vão comer carne o mês inteiro. Moisés está dizendo, o Senhor não deve ter feito as contas. E aí ele continua e diz assim, e tu dizes, eu lhes darei carne, eles comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés está dizendo, nem o Senhor dá conta. Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. A Bíblia diz que Deus fez chover codornizes a ponto de se empilharem. Deus disse, vocês vão comer até sair pelos narizes. E sabe o que ele está dizendo? Nem você, Moisés, sabe quem eu sou. Nem você entendeu de verdade aquilo que eu posso. Porque muitas vezes, quando estamos limitando a Deus, não significa que estamos dizendo que Ele não pode nada. Nós estamos dizendo que Ele pode menos do que o que Ele realmente pode. As limitações podem acontecer em níveis diferentes. Mas elas costumam acontecer dentro de nós. E Deus não quer que isso aconteça. Então o tempo todo Ele está dizendo, eu não me expressei com nenhuma forma, porque eu não quero que vocês me limitem. Eu sou maior do que a capacidade de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Onde isso nos leva? Terceiro e último lugar. Primeiro, questionamos porque Ele não quis ser visto, não porque não tem a forma, mas porque Ele não quis aparecer. E depois dos 3 motivos, fé, evitar idolatria, nossa incapacidade de suportar a revelação plena de quem Ele é, tentei destacar um 4º elemento. Deus não quer que nós o limitemos. Agora, para que nós não limitemos, eu acredito que só tem uma solução prática para isso. E esse é meu terceiro e último tópico. Cresça na revelação. Cresça no entendimento de quem Deus é. Mais do que não diminuir a percepção de quem Deus é, nós precisamos do caminho oposto, é crescer na revelação e no entendimento de quem Ele é. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não é só o que eu e você já conhecemos. A gente precisa prosseguir conhecendo. Porque a revelação de Deus é progressiva. E eu e você não podemos parar. Eu e você não podemos estacionar o tempo todo. Deus está dizendo, me permita aumentar a imagem que você tem de mim, a percepção que você tem de mim, a compreensão de quem eu sou, da minha grandeza, dos meus atributos. Por quê? Repito, porque Ele tem necessidade? Não.
porque nós temos. Jesus falou algumas vezes para algumas pessoas, seja feito conforme a sua fé. Sabe o que ele está dizendo? Você vai experimentar de Deus, não depende do quanto poder Ele tem. Depende do quanto você entende o que Ele pode e quer fazer por você. E se eu e você limitamos essa compreensão, de alguma forma nós estamos botando um baita de um funil que impede uma manifestação que seria muito maior em meu e em seu favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 34, Paulo corrige, e ele não está falando com o não crente, está falando com a crentaiada, com o povo da igreja. Ele corrige o povo dizendo assim: voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Particularmente não acho que Paulo está dizendo não tem conhecimento nenhum. Mas está dizendo, ó, nesse quesito, o negócio está ruim para o lado de vocês. O conhecimento é mínimo. E vocês estão limitando o que poderiam experimentar da parte de Deus. Então a pergunta é, como eu e você podemos crescer na revelação de Deus? Eu acredito que o tempo todo a Bíblia nos chama a um lugar que não é meramente de um código de conduta, de um comportamento religioso, de preencher apenas requisitos comportamentais. Desde o início, o que Deus tem proposto ao homem é o relacionamento. E a forma de nos relacionarmos com Deus invisível, ainda baseado em fé, não significa que a gente não possa acessar o conhecimento e entendimento de quem Ele é. Como experimentamos isso? Um dos aspectos, e os dois estão voltados à maneira como nos relacionamos com Deus, que é ter tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. Um deles diz respeito à oração. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Em outras palavras, ainda que ele seja invisível, se isole, separe-se para estar com ele. Porque no ambiente de oração, eu e você não vamos apenas apresentar petições que podem ser respondidas. E obviamente a resposta a essas petições nos ensina muito sobre quem Deus é, sobre o quão presente Ele pode ser na minha e na sua vida, sobre o que Ele quer e o que Ele pode fazer, mas é mais do que isso. Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas não parou aí. Essa parte é bem legal, ver resposta às orações. Mas Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Sabe o que Deus está dizendo? O ambiente de oração não deveria ser um monólogo, onde você vem, fala tudo o que quer, depois vira as costas, sai e só espera eu atender tudo que você pediu. E diz que você deveria ir além de alcançar resposta às suas petições. E entrar no lugar onde eu começo a te mostrar coisas que você não sabe. Ah, pastor, vou te revelar coisas grandes e ocultas, não quer dizer que não seja sobre ele. E não há nada que diga que não possa ser. Quem vive uma vida de oração e de comunhão com Deus, sabe que se existe um ambiente para que a gente entenda as coisas, emana desse lugar. Agora, além da vida de oração, e daqui a pouco eu volto a falar sobre como isso turbina uma outra área, eu e você precisamos entender a importância de gastar tempo com a palavra de Deus. Eu e você temos um privilégio que os antigos não tinham. Ter nossas próprias cópias e versões da Bíblia para ler isso diariamente. Lá atrás, os sacerdotes tinham acesso a isso. Deus ordena que o rei tivesse uma cópia do livro da lei para ler todos os dias, mas não era todo mundo que tinha o privilégio. Eu e você temos o privilégio. E ler a Bíblia não diz respeito apenas se informar sobre o nosso código de crença, de conduta, o que pode, o que não pode ser feito, quais são nossas doutrinas. A leitura da palavra nos leva a uma revelação de quem Deus é. Em João no capítulo 5 e no verso 39, Jesus diz, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E diz, são elas que testificam de mim. E diz, é lá que você vai entender quem eu sou. Que você vai entender não só o que eu posso fazer, mas até por que eu quero fazer aquilo que eu digo que quero fazer. Em outras palavras, ele está dizendo, você vai poder me conhecer melhor. Aliás, há uma química e uma combinação entre o seu envolvimento com a palavra e a vida de oração. Por quê? Qual é o material que o Espírito Santo usa para trazer revelação? Qual é a matéria-prima com a qual ele trabalha? Jesus diz, o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Mas ele não sinalizou apenas do nada. Ele diz, ele vos fará lembrar aquilo que eu tenho dito. É impressionante como tudo aquilo que você está lendo, e tem hora que você está lendo,
E vamos falar sério, gente, não parece estar fazendo diferença. Ou acontece só comigo? Você leu e pensou, só informação. Mas daqui a pouco você está no ambiente de oração. E aquelas coisas que não fizeram muito sentido e que não empolgaram, de repente elas começam a ferver dentro de você. As peças do quebra-cabeça começam a se conectar. E você de repente diz, uau! Ou aquilo que você leu e quando terminou de ler, diz, eu acho que eu nem lembro aquilo que eu li. Daqui a pouco você vai aconselhar alguém e versículos que nem você sabia que podia lembrar. Começa a ir de dentro de você e você pergunta, onde é que isso veio? Porque o Espírito Santo trabalha em cima de uma matéria-prima que infelizmente a maioria de nós não está dando para ele trabalhar. Agora, quando eu e você começamos a entrar no lugar de compreensão da palavra, isso pode nos ajudar numa redefinição. A gente questionou antes, eu volto a questionar agora. Será que temos criado alguma imagem, não necessariamente física, como um ídolo, mas uma caricatura, uma limitação, uma distorção de Deus dentro de nós? Porque na própria Escritura nós vemos gente que diante da pressão de circunstâncias difíceis, elas simplesmente definem Deus pelo seu sentimento. É por isso que a mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Quando está tudo bom, mal agradece. Ficou ruim, Deus não presta. Porque nós o definimos a partir do quê? De sentimentos? Onde está a definição de Deus? A definição de Deus não pode estar baseada no que eu sinto ou no que eu penso, mas naquilo que Ele disse a respeito de si. Agora, honestamente, nossos sentimentos muitas vezes nos traem. Quem nunca teve aquele pensamento ou sentimento diante de algo, Deus é injusto? Agora a pergunta é, a definição é o que eu pensei e senti? Ou o que ele diz na palavra, Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Quando a gente tem um sentimento de Deus não está sendo fiel, de repente brota entre você, segundo aos Coríntios 1,18, mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, Ele é fiel. Ou de repente brota dentro de mim e dentro de você o sentimento de que Ele falou e não cumpriu. A pergunta é, um Deus que mente? Em Tito, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, Paulo diz, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele está dizendo, o Deus que não pode mentir, prometeu e cumpriu, porque Ele sustenta o que Ele fala, Ele não pode mentir. De repente eu e você temos aquele sentimento, um Deus que não nos protege. E o Espírito Santo de repente vai trazer dentro de você, Romanos 8:31, que diremos então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou você pode ter que lidar com o pensamento ou o sentimento de um Deus que não importa. E aí vem o verso seguinte, Romanos 8:32. Se Deus não poupou, nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu Jesus, que é o que Ele tinha de melhor por você, crente, Ele faz qualquer loucura por você. Quem está entendendo, diga amém. Um Deus cujo amor falha, que é o que Satanás vai tentar colocar na sua mente o tempo todo. Romanos 8:38 e 39, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quando eu e você estamos fundamentados na revelação de quem Ele é, isso não gera apenas uma forma correta de pensar. Isso gera uma convicção sobrenatural, gera fé, e a fé dá a mim e a você o acesso a quem Ele é. Nos dá a capacidade, como Jó, dizer por comentário da sua esposa, você fala como uma louca e o seu discurso muda. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar sobre a terra. Sabe, a capacidade de crescer na revelação de Deus muda tudo por completo. Isso envolve inclusive recordar o que Ele já fez e o que Ele já registrou por meio da sua escritura, que fez não só o que Ele fez na minha e na sua vida, mas ao longo da história o que Ele tem feito. Salmo 77, de 11 a 14. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder.
essa consciência, ela faz toda a diferença. Porque ela nos gera percepção de grandeza. E essa amplia não só os horizontes de possibilidade, ela nos dá acesso a desfrutar mais e melhor de quem Deus é. Deus invisível está dizendo: eu nunca apareci com nenhuma forma, porque eu não posso deixar que vocês me limitem, senão isso será prejuízo para vocês. Eu preciso que a percepção de vocês de quem eu sou seja crescente, progressiva, aumente, porque dessa forma vocês vão desfrutar mais de mim e daquilo que eu posso fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero encerrar chamando você a uma decisão. Decida não limitar ou diminuir Deus na sua vida. Como fazer isso? Eu acho que nós temos um ponto básico e inquestionável aqui. Se eu e você não buscarmos em Deus a revelação de quem Ele é, nós sempre vamos diminuí-lo porque vamos imaginá-lo menor. Como podemos fazer isso? Eu vou voltar para o lugar dessa decisão de estar com Ele. Bíblia e oração não deveriam ser momentos opcionais na vida de quem confessa a fé cristã. Eles são essenciais, são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu disse antes que toda pessoa que fez coisas extraordinárias para Deus tinha uma percepção de grandeza dele diferenciada. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, a Bíblia nos garante o entendimento de que isso ele não era. Mas sabe, desde os dias que Israel sai da terra do Egito, até mesmo na geração de Josué, quando finalmente entram na terra prometida, nunca a nação de Israel conseguiu possuir a totalidade da terra. Inimigos ficaram, eles não conseguiram desalojá-los, eles nunca usufruíram plenamente daquilo que Deus tinha. Até que no cenário da história de Israel surge um baixinho invocado, inconformado. Ele não consegue entender como os outros diminuem Deus. Enquanto tem um gigante assustando inclusive Saul, que era o mais alto do povo, que podia dizer: eu tenho condições de ir para a guerra. Ele está olhando e dizendo: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele sabe o Deus que ele serve. O Deus com quem ele gasta tempo e adoração, com a harpa dele, está formando dentro dele uma revelação cada vez maior. Os caras dizem: tu está maluco, vai querer enfrentar o gigante. Ele diz: eu estou treinando no secreto há muito tempo, eu já encarei urso, eu já encarei leão, eu não estou indo lutar de mim mesmo. Aliás, o gigante fica ofendido e diz: você acha que eu sou um cão para vir contra mim com cajado, com pedra? Ele diz: não estou indo contra você com cajado, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, a conquista de Davi não para aí. Davi foi a primeira pessoa na história de Israel, depois de centenas de anos, que dirige e lidera a nação a conquistar a plenitude do que Deus tinha. Quando Deus nos arrancou do Egito, do mundo e do pecado, não foi para que eu e você perambulasse por um deserto. Deus tem para mim e para você algo mais do que uma vida de mediocridade. Ele tem um lugar de plenitude, mas preste atenção, ninguém vai conquistar a plenitude se não aumentar a percepção. Agora, onde é que Davi conseguiu aumentar a percepção? No tempo a sós, não só adorando. No Salmo 27, 4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, eu vou buscá-la. Ele está dizendo: não tem nada mais importante, não tem nada que precise ser tanto um alvo pelo qual eu seja obcecado. Uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscá-la, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, no lugar da sua presença. Para quê? Ele diz: para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Ele diz: eu quero ficar admirando Deus, seus atributos, sua grandeza. E ele diz assim: e meditar no seu templo. A palavra meditar é inquirir, estudar. Tradução brasileira ele diz: estudar no templo. Estudar o quê? Ele está dizendo: eu quero estudar Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecê-lo pela revelação da sua palavra. E quando eu e você decidimos ir para o lugar da devoção, da adoração, da oração e da palavra, a percepção aumenta. Quando a percepção aumenta, nós aumentamos todas as possibilidades de desfrutar quem Ele é. Eu não vim aqui meramente exortar você, porque eu não posso dizer que eu não estou fazendo isso, eu estou. E Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz: eu digo para vergonha de vocês, alguns de vocês não têm conhecimento de Deus e estão deixando Ele desse tamanho na sua vida. O que impede Ele não só de fazer o que quer na sua vida, impede Ele até de se revelar para outros. Mas eu vim te dizer, a boa notícia é que Deus está dizendo:
Eu não quero só que você não me limite, eu quero que você expanda a sua percepção, porque eu quero me manifestar grande na sua vida. Segundo Crônicas 16:9, eu termino aqui, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Na teologia chamamos isso de antropomorfismo. Deus usa linguagens que o homem entende. Deus não precisa passar o olho literal, porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Mas Ele está tentando fazer a gente entender que Ele está procurando gente no meio da massa humana. O que Ele está procurando? A Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração seja inteiro para com eles, a fim de se mostrar forte para com esses. Ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério, onde estão aqueles que vão voltar o seu coração para mim. Esses que aumentarem a minha percepção, eu vou revelar minha força e o meu poder para eles. Então eu termino te pedindo, te implorando algo. Decida estar entre esses que os olhos do Senhor vão encontrar. Decida migrar para o lugar da comunhão e dizer, eu não vou limitá-lo, eu não vou criar uma imagem mesmo que não seja um ídolo palpável e físico, que o reduz, que o limita, que o diminui. Eu vou aumentar a percepção no único lugar onde eu e você podemos fazer isso, na presença dEle, no tempo com Ele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós precisamos mais do que uma exortação e um encorajamento. Nós precisamos de despertamento. Eu oro por isso na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por aquele sopro de vida do Teu Espírito. Eu oro que mais do que inquietar a mente, a maneira de pensar e processar humana e naturalmente informações, o Senhor provoque o coração. O Senhor provoque em nós fome. O Senhor provoque em nós sede. Eu oro por despertamento. Eu oro pela capacidade de não apenas ouvir o Senhor, mas de corresponder contigo. Eu oro a Deus por aquela capacidade que não é nossa. Ela vem de Ti, de conseguirmos entender a oferta de amor por trás deste chamado, de entender que é mais do que cobrança, de que é um anseio profundo do Senhor de nos levar a um lugar onde nós não mais o limitamos. Nós oramos por dias de rompimento espiritual. Nós oramos por dias de despertamento espiritual na vida de cada um dos Teus filhos, cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por aqueles que se encontram nesse auditório, eu oro por aqueles que nos acompanham pela internet, seja ao vivo ou por meio de uma gravação. Eu oro que o sopro do Teu Espírito os toque e os alcance, e que um novo tempo se inicie nessa jornada de descobertas. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém.